meu nome é Gilberto Holmes, né? Eu sou cofundador, né, da Devires Tecnologia, que basicamente é uma consultoria, né, de, de desenvolvimento de software, né, que fica aqui na cidade de São Paulo, né, a sede. Mas a gente tem projetos até em alguns outros estados e no exterior também, né? Temos alguns clientes no exterior. Bom, daí um pouco sobre mim, né? Assim, eu sempre trabalhei basicamente com arquitetura, né? De software, então passei por algumas consultorias, né? Algumas empresas, sempre na área de arquitetura, de integração, né? Arquitetura corporativa. E aí de alguns anos para cá, né? A gente veio vendo essa tendência do mercado mesmo, né? De modernização, né? De arquiteturas, né? De microserviços, e aí eu acabei me especializando um pouco nessa parte, né? É, então, aqui só falando rapidamente sobre a Devires, né? Que é a empresa que eu atuo, né? Então, a gente tem todo o portfólio de software, né? Então, a gente faz desenvolvimento sobre medida, né? Fábrica de software. Só que a gente atua muito forte nas jornadas digitais, né? É, então, até um pouco do trabalho que a gente está ajudando aí o pessoal da Tecne, né? É basicamente na vertical de microserviços mesmo, né? Então, é como que a gente define, né, uma arquitetura de microserviços, né? A implementação de domínios e de APIs. Então, a técnica tem alguns sistemas que até então eram monolitos, né? E a gente está desmembrando em microserviços, mas além disso a gente atua muito também na parte de agilidade, né? Então, toda a parte de desenvolvimento ágil, né, de produtos digitais. A parte de DevOps, né? Então, esteiras de DevOps, automatizações de processos, né? Engenharia de software, pipelines. E a gente tem uma vertical muito forte também em dados, né? Então, a gente também atua em alguns clientes importantes aí na parte de dados e Big Data, né? E Machine Learning até, né? Enfim. É, e também tudo isso embasado em algumas clouds, né? Então, a gente tem aqui especialistas basicamente nas 4 principais clouds, né? Que é AWS, Azure, Google e Oracle. Então, aí rapidamente só para vocês conhecerem um pouco sobre a Devires, né? Bom, então, o objetivo aqui da agenda, né? É explicar para vocês um pouco, né? De como a gente enxerga, né, esse trabalho, né? E aí eu costumo introduzir aqui com uma contextualização, assim, para que fique uma maneira meio lúdica, assim, da gente entender, né? Como que é feita essa modernização, né? Então, o que que é um monolito, né? Então, a gente às vezes ouve muito o mercado falar, né? Aplicações monolíticas, monolitos, né? E a pessoa fica com essa dúvida, né? Mas o que que é um monolito, né? Então, basicamente, são essas aplicações mais tradicionais, né? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Isso aqui funciona bem. Bom, então, como que as aplicações monolíticas elas se apresentam, né? Que caneta. Então, geralmente você tem geralmente um pacotão aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma aplicação lúdica aqui que é um e-commerce, né? Então, eu não sei se tem muito programador Java aí, né? Mas enfim, toda tecnologia basicamente ela tem uma forma de empacotamento, né? Então, no Java a gente tem muito o OR, né? O aplicativo web, o aplicativo EAR, né? Que nada mais é que um pacotão, né? Em que todos os módulos da aplicação ficam empacotados, né, nesse mesmo binário, digamos assim, né? Aí eu pego esse pacotão aqui e deposito no application server, né? Então, sei lá, geralmente o pessoal vai trabalhar aqui com um Tomcat, um WebLogic, um Glassfish, né? Um WebSphere, enfim, algum tipo de application server.
na frente desse application server, né, vai ter geralmente um load balancer, né, porque você vai acabar clusterizando, né, essa aplicação aqui para ela atender mais requisições, né, então você põe um load balancer na frente, né, e geralmente ela vai interagir com um banco de dados, né, geralmente um banco de dados único que tem lá aquele esquemão, né, de banco de dados que tem todas as tabelas, né, do sistema, né, que você abre o Meri e o negócio parece um mapa de uma cidade, né, e serviços externos, né. E geralmente a separação de camadas dela, né, ela é muito orientada a aspectos técnicos, né, então você tem sempre cortes horizontais, né, então você tem a camada de apresentação, a camada de negócio, né, camada de DAO, né, de acesso a dados e o banco de dados, né. E aí, que acontece, né, com esse tipo de aplicação, né, ao longo do tempo, né? Então acontece que muitas vezes você tem uma determinada parte da aplicação que ela precisa receber muitos requests por segundo, né? Por exemplo, um módulo de busca, né, que é muito acessado no e-commerce. Aí por outro lado você tem às vezes um módulo de carrinho, né, que ele usa muito CPU, né, porque ele precisa fazer muito cálculo matemático, né, de repente calcular descontos, né, dinamicamente. Ele utiliza muita CPU, mas às vezes não é tão acessado, né, porque muita gente nem chega no carrinho, né. É a mesma coisa com uma parte de catálogo, né. Então, sei lá, um catálogo de produtos, muitas vezes ele tem uma característica que ele tem muita leitura, né, e pouca escrita, né. E um módulo de pedidos que, às vezes, ele vai ser o contrário, né, então ele tem muita escrita, né, o pessoal gera muito pedido, mas porém pouca leitura, né. Eh, Aí geralmente a gente tem aquele banco de dados que tem a caveirinha aqui, né, pra a gente brincar, né, que todas as tabelas do sistema estão aqui, né, ela mistura processo batch com processo online, né, tem muito lock, muita concorrência. E geralmente você tem serviços externos, né, que é uma coisa que você não controla, né, sei lá, às vezes você está chamando um serviço dos correios para calcular CEP, por exemplo, e o serviço está fora do ar, né, aí, sei lá, você vai às vezes parar de vender no e-commerce porque o serviço de CEP está fora do ar, né, então tem um elemento que a gente não controla, né. E geralmente a modularização é muito pobre, né, então não tem quase modularização, né, o pessoal acha que às vezes modularizar é você quebrar as camadas, né, a view, BO, DAO. Na verdade isso não está modularizando nada, né, você só está quebrando a aplicação em aspectos técnicos, né. Então, assim, se você se deparar com isso, isso basicamente que é uma aplicação monolítica, né. E aí aqui uma brincadeirinha então, né, como que a gente identifica, né, um monolito, né. Então é quando a gente tem aquele cenário, né, que às vezes a gente vai fazer um deploy e o pacote tem 100 mega, né, assim, acho que pessoal que tem mais experiência aí já passou por isso alguma vez na vida, né, a gente brinca, né, o pacote bomba, né, que tem que congelar o mundo, né, para você fazer deploy, porque senão, para o universo, né, e fica todo mundo ali apreensivo até terminar o deploy, né. Eh, Outra coisa que acontece, putz, preciso escalar alguma coisinha na aplicação, putz, aí tem que subir outro nó, né, do application server, né, e ficar replicando o pacote inteiro, né. Eh, Qualquer pequena mudança, né, no HTML, você precisa subir o pacote inteiro, né, porque está tudo junto, né, no mesmo pacote, por exemplo, né. Eh, Isso aqui é muito comum, por exemplo, né, ninguém sabe fazer o build da aplicação, né. Você às vezes tem tantos passos para fazer o build, né, que tem tanta dependência oculta, né, que você tem que seguir os steps corretos, né, só uma pessoa sabe fazer o build. Eh, Tem aquela característica, né, de às vezes você mexe numa coisa e quebra outra, né, que não tem nada a ver com aquilo que você mexeu. Tecnologias antigas, né, qualquer pico de acesso
às vezes faz você parar o seu transacional mesmo, né? Classes com milhares de linhas, né? Domínio anêmico que a gente fala, né? São classes sem inteligência, né? Ou classe cheia de atributo ou classe cheia de método, né? Aquelas funções faz tudo, né? Então você tem aquele útil.jcp lá que faz tudo da aplicação ali dentro, né? Ela se caracteriza por ter muita lógica em banco, né? Então às vezes a aplicação mesmo não faz nada e ela chama uma procedure, né? E a procedure faz trocentas mil coisas, né, dentro da aplicação. E aí quando é pior ainda, né? Às vezes ainda dispara trigger, que aí faz outra coisa, depende do que você faz, e aí fica impossível de rastrear, né, a funcionalidade. Geralmente ela tem regras de negócio, né, na camada de mediação, né? Isso a gente vê muito em arquitetura SOA, né? Então regras de negócio em XQuery, né, em XSLT às vezes. O pessoal geralmente vai reclamar que não dá para fazer teste automatizado, porque não dá para gerar massa, né? Porque não tem segregação de dados, né? Tá tudo junto. E aquela característica, né? Às vezes um servicinho externo caiu, não tem uma segunda opção, né? De serviço, não tem como fazer um fallback, né? Não tem nada, né? O serviço externo parou, para às vezes de gerar pedido no site, né? Enfim, não tem nenhuma tolerância a falhas, né? E aí como que o mercado foi se adaptando para mudar um pouco esse cenário, né? Basicamente os microserviços, né? Algumas pessoas provavelmente já conhecem, né? Vieram aí dos conceitos de DDD, né? Que os principais patrocinadores aí foram o Eric Evans e o Van Vernon, né? Tem esses dois livros mais famosos aí. Que basicamente ela é uma técnica, né? Uma abordagem de design de software que visa a construção de software com foco no domínio, né? Então, o que que significa você ter foco no domínio, né? É você ter muito bem essa separação aqui, né, de problem space e solution space, né? Então tem algumas premissas básicas aqui principais, né? Então, no domínio, né? O que que é o domínio, né? Assim, domínio tem essa frase, né? Domain is king, né? Tipo, o domínio é a principal coisa do seu negócio, né? É o é aqui que ele se propõe, né? É a capacidade de negócio que aquela aplicação, aquele pedaço da aplicação quer resolver, né? Que está diretamente ligado a uma área de conhecimento, né? Às vezes até um departamento, né? É, tem o conceito da linguagem, né? Também, né? Que é muito forte no DDD. Então, assim, a gente sempre tem esse conceito de linguagem ubíqua, né? Que é você ter os técnicos falando a mesma linguagem de negócio, né? Então, por exemplo, sei lá, se a sua empresa, se os seus usuários de negócio chamam um cliente de participante, você chama na aplicação de cliente, né? Isso está errado, né? Então, se o negócio chama de participante, você tem que na aplicação também chamar de participante, né? Porque aí fica fácil de você conversar, né, entre o cara de negócio, né, e os técnicos, né? Os domain experts aqui que a gente fala são os caras de negócio, né? O cara que conhece mesmo o domínio, né? Referente ao problema que a aplicação quer resolver. Então, ele tem que falar a mesma linguagem que vocês, né? A gente tem os contextos, né? Aqui no espaço de solução, né? Então, isso aqui tudo se transforma em contextos, né? Então, a gente tem o conceito de bounded context, né? Que são contextos mesmo, né? Que a gente pode fazer um deparo aí para módulos, né? Se a gente fosse falar assim de maneira mais simplista, né? As áreas é, cada contexto de negócio, né? De cada módulo da solução e esses contextos eles se relacionam através de context maps, né?
Então, os context map, geralmente você tem os contextos, né, e eles se relacionam, né, de algumas formas. E esses contextos, eles precisam ter alta coesão, né, então o contexto de busca, ele só tem que fazer busca, ele não tem que criar pedido, né. E o contexto de pedido, ele tem que criar pedido, né, ele não tem que fazer busca, nem fazer catálogo, né, nem nada disso. Então, é a segregação mesmo de cada domínio, para ele fazer só o que ele é projetado para fazer mesmo, né. E aí com isso a gente gera os modelos, né, que é o nosso domain model, né, que é a solução técnica basicamente para aquele problema, né. Que é o que se reflete no nas construções de software, né. E aqui como que a gente faz então esse depara, né, então, putz, como que geralmente isso aqui se representaria numa visão de microserviços, né. Então basicamente eu tenho o meu domínio de e-commerce, né, então é um domínio de e-commerce, beleza. Aí no domínio de e-commerce eu tenho meus bounded context, né, então tem um bounded context de busca, um de catálogo, um de carrinho e um de ordem, né, que são meus módulos, né. E aí basicamente eu consigo fazer eles, né, com tecnologias híbridas mesmo, né, eu não fico como eles são softwares independentes, né, cada módulo desse, eu não fico preso a uma determinada tecnologia, né, uma determinada estrutura, né. Então a busca, por exemplo, eu posso escalar ela muito, né, e ela pode usar uma base, orientada à busca mesmo, né, um Elasticsearch, por exemplo. Por outro lado, naquele meu módulo de catálogo, né, que ele tinha muita leitura, né, e pouca escrita, eu posso usar um Redis aqui, né, ter todos os dados em memória. No meu carrinho aqui, né, que tem muita interação também, eu também posso escalar ele, né, de maneira particular aqui, utilizar uma base NoSQL, né, enquanto no meu módulo de pedidos, eu posso ter uma base relacional aqui, né, para ter um meu transacional aqui bem forte, né. Esses contextos eles podem se comunicar, né, ou até diretamente ou preferencialmente via eventos, né, que a gente chama de domain events aqui, né, quando às vezes um contexto precisa disparar um evento para que um outro contexto que está interessado naquele evento tome uma ação, né. Então geralmente tem um barramento de eventos que permeia todos esses módulos, né. Então é basicamente essa é a visão, né, que a gente precisa ter, né, então a diferença de uma aplicação monolítica, né, para uma aplicação orientada a microserviços. E aí aqui algumas características dos microserviços, né, então, como saber se você está fazendo certo, né, se você busca uma arquitetura de microserviços, né. Então você usa os conceitos do DDD, né, você procura isolamento lógico, né, dos módulos, né, que nem a gente viu, e muitas vezes até físico, né, para você ter mesmo segregação total, né, tanto de runtime, né, quanto da parte lógica dos módulos. Você geralmente tem independência e escalabilidade, né, total, né, por cada elemento funcional da aplicação. Então, dentro de uma mesma aplicação, você consegue escalar módulos independentemente. Você tem o básico aqui, né, da orientação a objetos, né, você tem baixo acoplamento e alta coesão, né. Então, os seus contextos, eles têm pouco acoplamento entre si, né. E geralmente eles são muito especializados, né, eles só fazem ou só busca, ou só pedido, ou só catálogo, né, eles não fazem coisas misturadas. Você geralmente tem uma descentralização de dados, né, porque obviamente você vai ter pedaços da aplicação espalhadas em alguns bancos de dados diferentes, né, muitas vezes. E a governança também acaba ficando descentralizada, né. Lembrando que descentralizada é diferente de desorganizada, que é diferente de nenhuma governança, né, então tomar um pouco de cuidado. É.
A gente não tem muita standardização de plataforma, né, ou de tecnologia, então eu consigo ter uma stack poliglota, né, que a gente fala. Se bem que tem aí algumas ressalvas, né, então, por exemplo, quando a gente monta uma arquitetura de referência, né, geralmente a gente monta o que a gente fala de blessed stack, né, tipo, qual que é a stack recomendada, né. Tipo, beleza, stack recomendada é a microserviço recomendado é você usar Spring Boot, por exemplo, que aí você já vai usar esse framework de log, esse framework de Service Registry, esse framework enfim, de persistência. Aí, putz, preciso fazer um negócio aqui em Python, ou um negócio em Go, né? Aí, tipo, você justifica às vezes para o time de arquitetura, né? Eu preciso fazer em Go porque, sei lá, eu preciso que ele tenha alta performance, né? Rode ele compilado, né, em código de máquina e tal. Aí tudo bem, né? O time de arquitetura, que estou falando assim em grandes empresas, né? Às vezes eles têm um pouco de cuidado em deixar a stack muito poliglota, né? Porque querendo ou não, tem um time lá depois que vai ter que sustentar isso, né? Da manutenção, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado só nessa medida aí, né? Isso aqui é muito importante, né? Sem lógica de mediação, né? Então aqui é onde todas as arquiteturas que são baseadas em SOA, né, basicamente falham, né? Em que o pessoal compra aqueles barramentos de serviços, né, aqueles ESBs, né, BPEL super caros, né? E acabam colocando todas as regras de negócio na camada de mediação, né? E acaba que você fica com um grande monolito, né, que tem uma marca, né? Sei lá, um monolito da IBM, um monolito da Oracle, um monolito da Red Hat, mas não deixa de ser um monolito, né? Eles favorecem coreografia ao invés de orquestração, né? Então, qual que é a diferença aqui para quem não sabe, né? Orquestração basicamente é quando você tem um cérebro, né? E esse cara é o cara principal que tem toda a lógica, né? Então ele vai orquestrando, né? Eu chamo esse serviço, depois chamo esse, depois chamo esse, depois chamo esse, né? E coreografia não, né? Coreografia você não tem um cérebro, né? Todos os seus serviços eles são independentes e eles trabalham orientado a eventos, né? Então na coreografia eu tenho um grande barramento de eventos aqui, em que os microserviços vão publicando seus estados e sensibilizando os demais através de mensageria, né? Então isso é um pouco dessa diferença, né? Então é uma arquitetura também que ela favorece uma alta resiliência, né? Ela tem que ser à prova de falhas, porque imagina um negócio que antes estava tudo junto, né? Eu comecei a quebrar em diversos pedacinhos, né? Que estão espalhados a nível de rede, né? De network. E a gente sabe que network falha, né? Então a gente tem que trabalhar, né? Com a possibilidade de falha, né? Então com circuit breakers, né? Bulkheads, né? E tudo mais. É, ela permite estratégias de separação, né? De escrita e leitura. Então geralmente você consegue ter uma base de escrita que é muitas vezes diferente da base de leitura, né? Que às vezes você consegue fazer isso para ter uma escalabilidade maior. É um ambiente de execução isolado e leve, né? Então é o habitat ideal para containers, né? Então 99% das vezes que você fala de microserviço, você vai acabar falando de Docker, né? Ao mesmo tempo, por causa disso. Né? Não adianta você colocar um microserviço numa VMware, por exemplo, né? Você pegar um sistema operacional inteiro para rodar um microserviço, né? Você roda um container. E ela tem geralmente uma forte cultura de agilidade e DevOps, né? Então, assim, imagina uma aplicação que antes era uma coisa só, né? Agora, sei lá, se separou em 10 microserviços.
Então você vai ter 10 vezes mais de trabalho, né, para fazer deploy, né, para fazer rollback, né, para se preocupar com esse tipo de coisa, né. Então, o DevOps ajuda muito, né, para você ter pelo menos automação, né, para implantar esses containers, né, nos seus ambientes, né. E aí, o que que microserviços não é, né? Assim, é importante ter esse contraponto, né, para a gente entender também o que que ele não é, né? Que é onde geralmente muitas empresas erram, né? Então ele não é uma bala de prata, né? Não é uma arquitetura mágica para você resolver todos os problemas, né? Nem toda aplicação precisa de microserviços, né? Isso aqui tem que ser avaliado a caso. Por exemplo, uma aplicação interna que muda uma vez a cada 6 meses, né? Não tem um roadmap de evolução contínuo, né? Assim, ela de fato não precisa de microserviços, né? Não tem por que você pôr esse overhead nela. Não é um objetivo a ser alcançado, né? Então não é um negócio que tem um começo, meio e fim, né? É uma, é uma abordagem que você está sempre em constante evolução, né? É, não é turismo tecnológico, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Eu já vi muitas empresas, né, que ficam um ano, mais de ano às vezes, testando frameworks, né? Tentando definir arquiteturas de referência, fazendo diversas POCs, né? Enfim, fazendo maior turismo tecnológico para nunca sair do lugar, né? Você visita a empresa um ano depois, ela ainda está na mesma coisa, né? Então, ele é um negócio que você tem que iniciar pequeno, né? Escolher uma funcionalidade ali de uma aplicação. Ah, vamos pegar esse cara aqui, escrever ele como microserviço e testar, né, assim, pequenininho, depois a gente vai evoluindo, expandindo para o resto da aplicação, né, então encare a mudança, né, inicie pequeno, mas inicie, né. Esse aqui é muito importante, né, é, quando os microserviços aí entraram no hype aí, né, dos CIOs aí, né, dos executivos, eles achavam que virar tudo para microserviço ia ficar mais barato, mais simples, né, mas não é tão simples assim, né. Assim, a gente viu que você pegar um negócio que está todo junto, né, e desmembrar, ele te traz várias outras complexidades que antes você não tinha que se preocupar, né. Então você vai ter que se preocupar com versionamento, né, com coisas com falta de transação, né, falta de atomicidade, as coisas vão estar distribuídas, né, latência, network. Então você tem que construir mais código para fazer a mesma funcionalidade, né. Mas na verdade o ganho que você tem, ele é indireto, né, o ganho que você tem é em ter menos deploys com problema em produção, né, é ter um retorno mais rápido, né, uma situação de erro, é você ter independência, né, das aplicações, né, então você ganha na verdade a longo prazo, né, mas para desenvolver em si é mais caro, né, por conta disso. Não é comprar um API Gateway, né, então tinha uma época que o pessoal, sei lá, comprei aqui um API Gateway da Senseed aqui, agora todas as minhas APIs são microserviços, né. Na verdade, você pode ter APIs monolíticas, né, é até muito comum. Isso aqui eu já vi empresas grandes fazerem, né, é que aquelas empresas de telecom gigantescas, né, que por muito tempo implantaram arquitetura orientada a SOA, né, a serviços, né, com barramentos de serviços caríssimos, começar a construir Docker que expõe uma API que no fundo chama um serviço do barramento, né? Então, isso aqui está longe de ser microserviços, né? É, também já tem muitas empresas que fazem, né, os microserviços só na camada de aplicação, mas esquecem dos dados, né?
Aí fica com um monte de container aqui na camada de aplicação, né? Tudo bonitinho, né? Modularizado, mas todos falando com a base de dados bombástica aqui, né? Então também não adianta nada. Também não é começar a dockerizar tudo, né? Tipo, vamos pegar tudo que a gente tem e transformar em Docker, né? Às vezes o pessoal confunde que o microserviço com Docker, né? Acha que você tem um Docker é você ter um microserviço, né? E a gente viu aqui que não é verdade, né? Também não é abandonar a governança, né? Largar tudo de mão, né? E cada um faz o que quer, ninguém sabe o que o outro está fazendo, não tem governança de APIs, né? Enfim, também não é deixar essa bagunça, né? Então, qual que é o objetivo aqui, né, dessa abordagem, né? Assim, beleza, né? A gente viu que pegar uma aplicação pontual, né? Sei lá, um e-commerce, um CRM, sei lá, uma aplicação pontual e transformar para microserviço, a gente viu que não parece complicado, né? Mas e como a gente faz, por exemplo, numa escala enterprise, né? Que é o que a gente se depara muitas vezes, né? Então, o que é uma escala enterprise, né? Sei lá, você pega qualquer empresa aí grande, né, do mercado, né, empresas de telecom, empresas de saúde, bancos, né? Geralmente você vai ver o landscape de TI da empresa, ela é um negócio absurdo, né? Tem centenas de sistemas, centenas de tipos de infraestrutura, de bancos, de sistemas legados, né? E aí, o que é a dificuldade, né, que o mercado tem, né, que a gente tenta ajudar a endereçar, né? É basicamente pegar uma arquitetura corporativa mesmo e trazer para a visão de microserviços, né? Então, como que é essa visão, né, de microserviços numa arquitetura mais abrangente corporativa, né? Então, sei lá, como que eu pego as minhas camadas do TOGAF aqui, né, só fazendo um comparativo simplista, assim, né? Como que eu pego minhas camadas no TOGAF, né, e transformo nos meus bounded context, né? Toda a minha camada de negócio, de aplicativo, de tecnologia. E aí a gente chega nesse desenho aqui, né? Então, tentando ser um pouco lúdico, assim, né? Como que a gente decompõe uma empresa, né? É, existe o conceito que a gente chama de capability map, né? Que vem um pouco aí do TOGAF também, né? Dessas arquiteturas corporativas. Que basicamente, o que é uma capability, né? É uma capacidade de negócio que a sua empresa resolve, né? Então, isso aqui, geralmente, um arquiteto funcional, assim, né? Um arquiteto de negócio, ele consegue ter essa visão aqui, né? De pegar uma empresa e, geralmente, ele consegue quebrar isso aqui em 3 níveis, né? Então, geralmente, a gente tem domínios, né? Aí, esses domínios podem ter subdomínios. E esses subdomínios podem ter uma ou mais capabilities, né? E aí a gente fala que é o Tree Level Capability Map, né? Então tem alguns tipos de Capability Map, né? Tem alguns que fazem só 2 níveis, né? Mas o ideal é você conseguir chegar até o terceiro nível, né? Então você tem um domínio, né, de negócio, um subdomínio e uma capability. E aí como que a gente acaba fazendo o deparo aqui, né? Então basicamente eu vou pegar essas capabilities, né, de negócio e aí eu vou identificando bounded context aqui, né? Então lembrando lá do conceito do DDD, né? Então, sei lá, eu começo a identificar, né, funcionalidades de negócio que resolvem, né, essas capabilities e vou nomeando, né? Então, por exemplo, tem uma minha capability de pedidos, né, de relacionamento com o cliente, né?
de e-commerce, né? Enfim, eu vou fazendo essas quebras, né? E aí eu vou chegando nos meus bounded contexts, né? E a partir dos bounded contexts é que eu vou definir as minhas APIs corporativas, né? Então, uma coisa que a gente viu aqui, né? Vou botar um pouquinho aqui. Essa visão aqui, né? Uma coisa é eu ter um microserviço, né, que atende uma aplicação, né? Que está autocontido para atender uma aplicação. Outra coisa é eu ter um microserviço corporativo, né, que atende a empresa como um todo, né? Então, por exemplo, na minha capability aqui de pagamento, né? Então, por exemplo, até sendo mais detalhista, né? Sei lá, eu tenho um subdomínio aqui de pagamentos, né? Aí nos subdomínios de pagamentos eu tenho uma capability aqui que é passar um cartão de crédito, né? Fazer um pagamento one shot, por exemplo. Eu posso ter uma outra capability aqui que é passar um pagamento recorrente, né? E aí eu posso fazer uma API corporativa, né, de pagamento, por exemplo, né? Exponho isso num gateway corporativo e aí todas aplicações da empresa que precisarem interagir com a capability de pagamento, elas vão chamar esse microserviço corporativo, né? Então, basicamente é essa a ideia, né? É, e aí não tem muito uma regra assim de um capability gera um microserviço, né? Ou ou todo bounded context está dentro de uma capability, né? Eu posso ter capability que ela permite ter mais de um microserviço, né? Porque ela tem uma separação de conceitos dentro dela muito clara, ou posso ter duas capabilities que um bounded context, na verdade, permeia entre as duas, né? No mesmo subdomínio, ou até em subdomínios diferentes, né? Então, essa análise ela não é simples de fazer, né? Ela tem que ser feita mesmo vislumbrando o negócio, né? E pensando sempre na API corporativa, né? No reuso. Então, por exemplo, eu tenho um sistema, assim, toda empresa geralmente ela tem um cadastro de clientes, né? E assim, não faz sentido, né? Todo sistema que você for desenvolver, que precisar falar com o cliente, ele ficar indo na base do seu CRM, né? Então, ou integrar direto com o seu CRM, né? Então, muitas vezes você vai ter uma API corporativa de clientes, né? E geralmente ela fala uma linguagem ubíqua, né? Que antigamente a gente falava muito modelo canônico, né? Então, o que que é isso, né? Você tem um JSON normalizado, né? Que representa um cliente, mas independente do sistema que está por trás, né? E aí, com isso, você tem o desacoplamento, né? Então, se hoje, sei lá, você usa um CRM, sei lá, do Siebel, por exemplo, e amanhã você muda para Salesforce, né? Se a sua API for bem modelada, você não muda, né? Para quem está consumindo, né? Você só muda a implementação por trás dela, né? Então, essa é a ideia, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de capabilities maps, né? Tanto de 2 níveis, né, quanto de 3 níveis aqui. Na verdade, os dois são de 2 níveis, né? Acho que eu não consegui nenhum exemplo de 3 níveis aqui para trazer. E aí, como que a gente deriva aqui uma arquitetura de referência, né, em cima disso, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, aqui falando um pouco da evolução, né, da arquitetura corporativa, né? Então, lá no passado a gente tinha o monolito, né, que tinha a camada de apresentação, camada de negócio, camada de dados e um banco de dados. Aí chegou a era do EAI, né, de precisar integrar, né, vários monolitos, né, aplicações monolíticas. Aí o pessoal começou a criar os EAIs, né, que são aplicações chamando outras, né, que a gente tem a teia de aranha aqui, né, cada aplicação chamando a outra diretamente, né, e aí acaba ficando
ingovernável, né, isso aqui. Aí depois veio a hype do SOA, né, que já deu uma boa melhorada, né, então vamos criar um barramento de serviços, né, que vai centralizar todos os nossos serviços. Aí o serviço ele já tem um pouco, às vezes, de cara de microserviço, né, na sua teoria e tal, mas ainda fica tudo centralizado num grande barramento aqui, né, num grande mediador. Aí começou a chegar a necessidade dos canais digitais, né, aplicativos mobile, né, que precisam falar REST, né, e muitas vezes esses service bus antigos eles eram SOAP, né. Aí o pessoal começou a criar uns API gateways aqui e colocar em cima do barramento, né, então muitas empresas, né, ainda tem até hoje aquela camadinha, né, que converte de SOAP para REST aqui para poder expor para fronts modernos, né, para aplicativos móveis, mas o back-end ainda é todo monolítico, né. E aí, por fim, a arquitetura de microserviços, né, então você de fato não tem mais nada central, né, você, transforma tudo são microserviços, né, os microserviços são altamente inteligentes e especializados, quando precisa eles conversam entre si, né, o seu API Gateway se torna na verdade um API Manager, né, e muitas vezes você trabalha com o conceito de micro gateways aqui, né. Então, assim, tem muitas pessoas que ainda falam, né: "Ah, mas na verdade SOA e microserviço é a mesma coisa, né, só mudaram o nome, né, ou microserviços é o SOA feito direito, né". E realmente ele tem muitas similaridades, né, que é o baixo acoplamento, alta coesão, modularização, reuso, né. Esse cara aqui é muito importante, né, contract first, né. Então você primeiro pensa no contrato de quem está consumindo, né, no seu modelo canônico, né, para depois pensar na implementação. Ele é orientado a negócio, né. Ele já usa a linguagem ubíqua, né, que é o que a gente chamava de modelo canônico. E aí onde que é as principais diferenças, né, então, para quem já usa a SOA, né, onde que pega as diferenças, né? Essa aqui é uma das principais, né, que é você ter Smart Endpoints e Dumb Pipes, né? Essa frase é clássica, né, mas o que que ela significa, né? Basicamente, o seu endpoint é o microserviço, né? Então o microserviço ele tem que ser esperto. E o tubo, né, pipe é tubo em inglês, né, então o tubo, né, que é a camada de mediação, ela tem que ser burra, né, que é o contrário do que acontecia aqui, né, aqui a galera enfiava a regra de negócio aqui adoidado, né, e acabava que às vezes ligava aqui direto no banco, né, porque aqui tinha toda a regra de negócio. Então a gente não tem geralmente um middleware, né, um cara central, um monolito de mediação, né. A gente tem uma arquitetura descentralizada, né, a padronização relaxada, né, assim, é padronizado, mas nem tanto, assim, né, você pode ser um pouco poliglota, não tem problema. Contrato flexível, né, você não tem a rigidez do SOAP, né, do WSDL, e que se você mudar um campo, às vezes você quebra o consumidor, né, o JSON ele favorece o contrato dinâmico. Ambiente leve, runtime isolado, e a cultura de automação, né. Então, cultura de container, de Docker, de Kubernetes, de automação. Coisa que você não tem numa arquitetura orientada a middleware, né, orientada a SOA. Então aqui é um exemplo bem simples, assim, né, como que a gente pode pensar numa arquitetura de microserviços, né, corporativa, né. Então aqui é um exemplinho bem simples, né, então, sei lá, eu tenho meus canais, né, que consomem as minhas capabilities, né, da empresa, aí todo o tráfego da internet entra sempre através do API Manager, né. Esse conceito aqui é interessante, né, da gente categorizar nossas APIs, né, por propósito, né, então geralmente tem APIs internas, privadas e públicas, e BFFs também.
Então, APIs internas, elas são APIs apenas de uso interno, né, dos próprios sistemas da empresa. APIs privadas geralmente são APIs que eu exponho para parceiros, né, integrarem, mas de maneira controlada, né, geralmente ponho uma VPN, dou um certificado, às vezes para o parceiro, eu tenho que liberar o acesso dele, né. E as APIs públicas são aquelas APIs totalmente self-service, né, que eu libero para geral, né, na internet, tipo o login do Facebook, né, qualquer pessoa pode entrar, se registrar, criar um app, ganhar um client ID, um client secret e começar a consumir, né. E aí os BFFs, que são APIs muito específicas, né, orientadas a front-end. Aí geralmente o pessoal usa GraphQL, né, usa algumas tecnologias específicas para isso. Aí quando eu entro no meu back-end, né, de microserviços, geralmente eu tenho um service mesh aqui, que como o nome diz, né, é meu emaranhado de microserviços aqui, daí organizados por namespace, né, geralmente dentro de um Kubernetes, né, algo assim. E aí eles vão estar plugados num farm de persistência, né, que eu posso ter vários tipos de bancos de dados. Vão estar plugados num barramento de eventos, né, um Kafka, um Rabbit, né, alguma tecnologia que me permita fazer troca de eventos, né, entre microserviços, entre sistemas. Eu vou ter os meus sistemas legados aqui, onde eu posso, ou na verdade onde eu devo, né, deixar ele o máximo assíncrono possível, né. Então tudo que é escrita eu favoreço mensageria, né, e tudo que é leitura eu favoreço trazer isso para um data hub e plugar meus microserviços nesse data hub, né, em vez de consultar direto o legado, né. Aqui já é um pouco de estratégia, assim, também, né, que a gente avalia dependendo da empresa, né, das necessidades, né. Eu já vi muitas empresas, por exemplo, que tem um CRM legado aqui, né, que ele não escala, um monolito, não aceita muitas requisições simultâneas. Aí quando o cara foi ligar um aplicativo mobile, né, e dava meio-dia, em que todo mundo entrava no app e consultava o saldo, caía, né, o ambiente. Nenhum serviço respondia, né, porque o legado não aguentava, né. Então, nesse caso, a única solução possível é você trazer os dados, né, fazer um data sync aqui, né, para uma tecnologia moderna, né, escalável, orientada no NoSQL, né, enfim. E aí plugar seus microserviços nessa outra base, né, fazer um pouco do CQRS aqui, né, uma maneira mais hard, né. E aqui um pouco de uma visão de camadas aí, né, de uma arquitetura de microserviços, né, que eu gosto de trabalhar, né. Então, geralmente eu tenho minhas 3 camadas principais da empresa aqui sempre olhando a nível corporativo, tá, nunca olhando uma aplicação pontual, né, que essa é a ideia, né. Então, a nível corporativo, né, eu sempre vou ter uma camada de aplicação, uma camada de negócio, uma camada de infra. Aí lá na ponta eu vou ter meus front-ends, né, e meus parceiros, né. Tanto meus front-ends sempre em tecnologias modernas, né, React, Angular, né, eh, Vue, né, sei lá. Meus parceiros de integração aqui, né. Eh, Geralmente a gente faz sempre uma camada de BFF, né, para ela fazer alguns trabalhos aqui para o front, né, e dar uma desacoplada, né, do front para o nosso back-end corporativo. Então fazer algum caching, né, fazer alguma agregação de resultados, né, de dados, orquestrar, não orquestrar, né, mas agrupar, né, microserviços, né, geralmente com GraphQL. Eh, Geralmente a gente vai conviver com alguns monolitos, né, então o monolítico aqui é uma aplicação PHP zona lá que ela acaba vindo para a parte de back-end, né, porque tá o front colado no back, né, não tem essa separação.
E os parceiros, geralmente, eles entram através do API Gateway externo, né? Que ele atende tanto as APIs privadas quanto as APIs públicas. E aí a gente tem o nosso API Gateway interno, né? Que é onde ficam as nossas APIs corporativas. Então, por exemplo, toda API que eu for criar, né? Eu vou sempre expor no API Gateway interno, a princípio. E aí eu habilito ela na minha governança corporativa, né? Então ela está disponível lá no meu Developer Portal da empresa para todas as áreas da empresa consumi-la, né? Só que ela ainda está com um padrão de autenticação relaxado, assim, né? Então geralmente é um padrão de autenticação baseado em usuário de sistema, né? Geralmente não está vinculado a um end user aqui, né? Porque eu quero ter reuso, né? Então, se eu ficar travando minhas APIs a end user aqui no nível corporativo, eu prejudico um pouco o reuso, né? E aí, como os consumidores internos eles têm o alto grau de confiança, né? Então, eu confio que as aplicações vão gerenciar esses acessos, né? Porém, quando eu vou expor isso para um parceiro externo, daí eu tenho que passar a chave mesmo, né? Garantir que, por exemplo, quando uma API for consultar um dado de um cliente, que ela só possa consultar mesmo daquele cliente que gerou o Access Token, né? E nunca consultar de outros, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz aqui, um exemplo básico, né? Se ela tem uma API que consulta dados de usuário, aí nessa camada aqui, por exemplo, eu vou ter um get sei lá, do barra users, barra ID, né? Por exemplo, né? Então tem uma API corporativa que consegue consultar os dados de qualquer usuário. Porém, quando eu exponho ela no API Gateway externo, né? Isso aqui eu vou expor ela, por exemplo, como barra users, barra me, né? Eu não vou dar para o cara a liberdade, né, dele passar qualquer user ID aqui, senão abre o brecha de segurança, né? E aí o próprio API Gateway vai fazer o trabalho sujo, né, de pegar o token JWT aqui, né, do usuário que de fato está autenticado, extrair o user ID aqui de dentro e repassar para a minha API corporativa, né? Porém, para as minhas aplicações internas, né, como elas têm alto grau de confiança, né, elas estão no domínio da empresa, daí elas não precisam ter essa preocupação, né? Elas podem chamar direto com a sua credencial de sistema aqui, né, com a sua Service Account, que é um exemplo do porquê dessa separação, né, de API Gateways. Bom, aqui logo abaixo, né, das minhas APIs eu tenho as implementações delas, né, propriamente ditas, são meus microserviços. Aí esses microserviços geralmente a gente quebra em duas camadas, né, que é a minha camada de negócio, que é a minha BL, né, onde estão minhas regras de negócio. E aqui a gente usa o conceito de DAO, né, que a gente chama de Data Abstraction Layer, que é uma forma de eu não fazer as minhas regras de negócio ficarem independentes de sistemas ou de tecnologias, né? Então, por exemplo, se eu estou acessando um banco de dados aqui no meu microserviço, eu vou tentar usar uma tecnologia que me abstraia as particularidades do banco, né? Então, por exemplo, o Java faz muito bem isso através do JPA, por exemplo, né? O JPA ele não deixa de ser um framework de abstração de dados, né? Inclusive orientado a objetos, né? O RM, que ele permite que eu desenvolva um código e eu posso rodar em MySQL, rodar em Oracle e rodar em SQL Server sem mudar uma vírgula do código, né? Então não estou preso a uma tecnologia, né? Porém, se eu vou usar uma coisa que não é muito padronizada, né? Tipo um MPQ aqui, uma mensageria
mais moderna, né? E muitas vezes você tem que construir isso aqui, né? Não tem um framework que abstrai a MQP, né? Então, às vezes você constrói uma interface e uma implementação mesmo e você abstrai isso no código, né? E tem até gente que faz isso para cloud também, né? Então, sei lá, eu vi muitas empresas já utilizando, por exemplo, o mecanismo de mensageria da Azure, né? Azure Service Bus, mas porém o cara não quer ter um lock-in na Azure, né? O cara quer poder a qualquer momento virar para Google Cloud, né? Ou para AWS, né? Então o cara cria uma camadinha aqui que fala uma interface comum, né, com a regra de negócio, porém ele escolhe se ele quer uma implementação de Azure, uma implementação de Google, uma implementação de AWS, né? E por outro lado, quando a gente fala de sistemas legados, né, aí o conceito é parecido, mas a gente chama de camada anticorrupção mesmo, né? Que é basicamente eu também isolar aqui dentro do microserviço, né, a estrutura interna de cada sistema legado e expor para a camada de negócio um modelo canônico aqui, né, uma estrutura padronizada que depois se eu precisar trocar, né, de sistema legado, eu tenho o menor impacto possível na minha camada de negócio. Então aqui é uma outra visão, né, também de microserviço, né, de como eles falam entre si, né. Gilberto, antes deixa eu só fazer um comentário aqui. O Samuel Aham. Casimiro, ele fez uma pergunta se você poderia dar um exemplo de plataforma para implementar um Data Hub. Isso acho que é de um slide anterior que você tinha falado. Ah, legal. Ah, obrigado aí, ó. Até pedir esse favor, se puder me avisar quando fizerem perguntas, que aqui como eu estou em tela cheia, eu não enxergo. Claro. Não, legal. Então, por exemplo, né, nesse cliente que eu comentei, né, um caso real, né. Então, por exemplo, eles tinham um legado aqui, né, que era um sistema legado de telefonia, né, em que guardava os dados dos clientes, né, e guardava também, é uma empresa de telecom, inclusive, né, então imagina assim, numa empresa de telecom, principalmente de pré-pago, né, você tem lá o que a gente chama de saldo, né. Tipo, quanto que você consumiu de ligações, de SMS, de internet, né? Aí, sei lá, você consumiu 10 GB, seu plano é de 20, você tem 10 disponível, né? E, geralmente quem controla isso, né, são os sistemas de engenharia antigos, né, da Ericsson, né, enfim, sistemas com tecnologias antigas, monolíticas, né, que não escalam, né, muito bem. E aí, antes, né, o pessoal plugou o aplicativo mobile que mostrava o saldo direto no legado, né? E aí dava meio-dia na hora do almoço, o sistema caía porque parava de responder, né? O legado simplesmente não aguentava, né? E aí o que que o pessoal precisou fazer, né? A gente precisou montar um data hub, né? E aí nesse caso, você pode optar por qualquer tecnologia NoSQL aqui, né? Então você pode usar tanto, por exemplo, um Cassandra aqui. Você pode usar um MongoDB também. Pode usar um MongoDB. Se você quiser, você pode meter um Cloudera aqui também. E usar o HBase aqui, por exemplo, né, do Cloudera para fazer esse Data Hub, né? Você poderia até usar um Oracle também, né, uma base SQL, né, mas assim, convenhamos, né, assim, é um negócio que você não quer ter uma estrutura relacional, né, você quer ter uma leitura rápida para um microserviço, né, então não tem por que você ficar normalizando o dado, né, então coloca num NoSQL mesmo, né. Então você escolhe aqui uma dessas tecnologias, aí você programa seu sync, né.
que é o sync, né? Basicamente é de tempos em tempos eu tenho que ficar pegando o saldo de todo mundo que está no sistema de engenharia e trazendo para cá, né? Para eu ter o dado atualizado aqui de, sei lá, D mais 10 minutos, é um período aceitável? D mais 1 hora, D mais 2 horas, ou até D mais 1, né? Dependendo do negócio, é aceitável. E aí você fica fazendo esse sync, né? De pegar tudo que foi alterado desse lado e sincronizando no seu Data Hub. Que aí a gente chama isso de CDC, né? Que é Change Data Capture, né? Aí a tecnologia mais clássica do mercado, né? Que o pessoal costuma fazer é usar um cara que chama Golden Gate, da Oracle. E tem um cara open source também que chama Debezium, que é da Red Hat. E aí se você usa o Golden Gate, você faz direto aqui, né? Se você usa o Debezium, você pode fazer direto. Ou você pode fazer através do Kafka também, né? Então você pega um Kafka aqui que você configura aqui um source, né? Um source e uma sink aqui, por exemplo. Mas o conceito é o mesmo, né? Você, através de alguma tecnologia de replicação de dados, né? Você pluga num transaction log aqui do seu legado e tudo que acontece de dado novo você sinca numa base de acesso rápido. E, inclusive, você nem precisa sincar as is, né? Assim, às vezes é um negócio que exige você juntar 3 tabelas, você já cria uma view materializada aqui que já contém a informação das 3 tabelas, né? Assim, porque você já está preparando o dado para leitura, né? Não tem por que você preparar ele solto para depois juntar no microserviço, né? Você já prepara ele junto já, né? E aí você pluga seu microserviço nesse Data Hub. Aí você consegue ter a escalabilidade infinita, né? Porque você tem uma tecnologia de escalabilidade infinita de leitura, né? E você está desacoplado do legado, e o preço que você paga por isso é um pequeno delay na informação, né? Que é o tempo de replicação aqui entre o legado e o Data Hub. Ficou mais claro aí o conceito? Ficou super claro. Acho que está excelente aí, Gilberto. Obrigado. Legal. Bom, aqui só um conceito rápido, né? Que eu acho que é interessante, assim, acho que ajuda a materializar algumas coisas importantes, né? Então, os microserviços a gente consegue categorizar eles por propósito também, né? Que faz muito sentido, né? Então, geralmente eu tenho o Edge Services, né? Serviços de fronteira, né? Que geralmente eles vão ser minhas BFFs, né? Minhas APIs, que é o cara que está lá na DMZ, né? Recebendo a requisição do front. Aí essa camada aqui eu posso chamar de 3 nomes, né? Tem gente que chama de Business Services, tem gente que chama de Integration Services, tem gente que chama de Composite Services, que são serviços mais inteligentes, né? Que tem uma lógica de negócio mais apurada, né? Então, tipo, para eu gerar um pedido, eu tenho que criar um pedido no meu ERP, processar o pagamento e gerar a nota fiscal e jogar no contas a receber, por exemplo. É uma operação complexa, né? Que é um microserviço de integração, né? Vai cuidar dessas etapas, né? Ou via coreografia, ou via orquestração, ou via saga, né? Saga pattern. Tem vários patterns aí que podem ser utilizados também. E aí, na camada mais baixa aqui, eu tenho meus Atomic Services, né? Ou Core Services, né? São serviços que, de fato, eles são autocontidos, não orquestram nada e geralmente tem no máximo um banco de dados aqui, né? Um banco de dados isolado também. Então, eles são microserviços que não dependem de nada, né? Eles se resolvem sozinhos.
E essa separação você começa a ser importante quando você pensa assim, putz, vamos fazer teste integrado, né, dos microserviços. Aí você vai começar a ver que fazer um teste integrado no Atomic Service é muito fácil, né, porque é só ele e a base ali. Mas na hora que você for fazer um teste integrado, né, de um Business Service, você vai ver que muitas vezes você vai ter que se preocupar em nos serviços que ele chama, né, ou mocar os serviços que ele chama, né, começa a ficar mais complexo. O Event Hub aqui, né, serviço como base para mensageria, e a minha Anti-Corruption Layer aqui conceitual, né, fazendo a interface com sistemas legados e externos, né. Então, uma visão interessante também de categorização de microserviços, né. Bom, e aqui só para finalizar, né, assim, já está no fim da apresentação, eu gosto de deixar algumas lendas, né, e falar essas técnicas, né, que a gente vê no mercado para desmistificar um pouco, né, os microserviços, né. Então essa lenda aqui é muito popular, né, tipo, cada microserviço precisa ter sua própria instância de banco de dados, né. Aí o cara vai lá e cria, sei lá, 100 instâncias de MySQL, cada uma com uma tabela dentro, um esquema e uma tabela. E aí o cara de operação que fica louco depois, né, para fazer backup, para fazer monitoramento, né. Acaba que fica inviável, né. Então, assim, é muito comum você ter, às vezes, uma instância de MySQL, por exemplo, né, ou algumas, né, de forma mais agregada, porém os microserviços eles ficam como separações lógicas, né, dentro da mesma instância de banco. Porque assim, o que você precisa é a independência lógica, né, do seu esquema, né, para você ter flexibilidade para mudar a tabela, alterar a coluna, subir dado a hora que você quiser, sem se preocupar em quebrar outros microserviços, né. Porém, você não precisa ter uma instância de banco isolada só para isso, né. Outra lenda, né, tipo, é obrigatório ter um API Gateway para ter uma arquitetura de microserviço, né. Na verdade, o API Gateway ele é importante, né, ele te ajuda na governança, né, te dá algumas facilidades, né, de segurança, de governança, né, de portal do desenvolvedor. Porém, ele sozinho não é nada, né, a arquitetura de microserviços ela está por detrás dele. E o API Gateway nem necessariamente precisa ser um produto, né, por exemplo, tem o Spring Cloud Gateway, né, que é um API Gateway baseado em Java, né, que só tem mesmo a funcionalidade, né, não tem portal, não tem nada, mas você consegue tratar a segurança, né, tratar geração de token, essas coisas. Toda a comunicação entre microserviços precisa passar pelo API Gateway, né? Então fica aquelas arquiteturas aqui que o API Gateway está aqui em cima, né? Aí você tem os microserviços aqui embaixo. Aí quando um precisa conversar com o outro, ele vai para o API Gateway e volta, né? Aí fica essa bagunça aqui, né? E aí cada integração entre microserviços você gasta a requisição do API Gateway. Você começa a ter dificuldade de reautenticação, né? Porque você vai expor um microserviço no gateway, aí você vai meter um authorization token lá, né? Um JWT aí. Para chamar outro microserviço, você tem que ficar propagando esse JWT, mas se o JWT expirou, né, nesse meio tempo, você não é o usuário, né? Você não consegue gerar outro. Então, enfim, tem vários complicômetros. Então, o que a gente faz mesmo é o conceito do Service Mesh, né? Então, dentro do Service Mesh, os serviços se comunicam diretamente entre si, numa boa, sem passar pelo gateway. E o gateway é só para a exposição final, né? Isso aqui é uma lenda clássica também, né? Tipo, é estritamente proibido que um microserviço chame o outro diretamente, porque microserviço tem que ser orientado ao evento, né? Isso é a maior lenda do mundo, né? Tem muitas operações, elas simplesmente não podem, né, ser orientadas a evento, né? O usuário precisa do resultado na hora, né?
ou você vai deixar tão complexo que você vai ter mais dor de cabeça, né, do que ganho, né? Então é super normal um microserviço chamar o outro via REST mesmo, não tem problema nenhum. Cada entidade pode aparecer apenas no microserviço, né? Então, sei lá, o cliente só pode aparecer no microserviço de cliente. Aí tem que ser o microserviço Ninja, né, que trata de todas as representações diferentes do cliente, né? Então aqui a gente tem que pensar um pouco não na entidade em si, mas na representação da entidade dentro daquele bounded context, né? Então, por exemplo, um cliente para um ponto de vista de CRM, ele tem nome, telefone, endereço, sei lá, porém o mesmo cliente num ponto de vista de e-commerce, por exemplo, ele tem outros dados, né? Se ela tem endereço de entrega, tem cartão de crédito, enfim, né? Cada sistema, às vezes ela pode ter a mesma entidade, porém com representações diferentes. Essa aqui não existe reuso, né, de microserviço, né? Isso aqui também a gente acabou de ver que é pelo contrário, né? Quando a gente faz microserviços corporativos, a gente sempre tem que pensar em reuso. Aqui esse aqui é RS também, né? A galera acha que tem que usar sempre, né? Mas na verdade não, né? Só quando você precisa, né? Não adianta ficar saindo quebrando a base, né, em duas para todo microserviço. Ah, fica tão espalhado que é difícil de monitorar, né? Isso aqui também é muito lenda, né? Tem todas as tecnologias de trace distribuído, aí a PM, né, que permite monitorar muito bem. É, essa aqui é muito clássica, né? Ah, sem transação distribuída, é impossível garantir que na hora que eu fizer o commit na base e postar na fila, vai ser atômico, né? Porque a galera tem aquele dilema, né? Tipo, o microserviço ele é orientado a evento, então eu tenho que postar na fila, né? Quer dizer, gravar no banco, commitar no banco e postar na fila. E se eu tiver uma falha aqui, aí eu já commitei no banco, né? E como que eu faço, né, para garantir? Aí tem formas de resolver isso aqui, né? Tem até um cara para quem tem esse problema que é legal dar uma lida, que é o que chama Outbox Pattern. Ele resolve esse problema. E essa aqui é muito clássica também, né? Tipo, cada endpoint precisa ser um microserviço separado, né? Aí o cara faz um Spring Boot para o GET, um para o POST, um para o PUT, né? E começa a ficar com milhares de microserviços, né? Quando na verdade não, né? O ideal é você ter um microserviço geralmente por contexto, né? Ele não precisa ser tão micro, né? Ele pode ser um pouco mais abrangente desde que ele trate de entidades correlacionadas, né? Que façam sentido no mesmo pacote. E aqui para terminar, né? Assim, a gente viu, né, os benefícios que isso traz, né? Mas aqui mais para apontar um pouco também qual que é a complexidade, né? Que isso traz para a arquitetura, né? Então, coisas que você precisa se preocupar, né, que talvez você não precisasse se preocupar antes, né? Então, olha só a complexidade, né? Você tem que começar a pensar em Service Registry, Service Discovery, API Gateway, Micro Gateway, né? Toda a parte de logs, né? Circuit Breaker, Load Balance, containerização, processamento batch, né? Enfim, uma dezena aqui de aspectos técnicos, né? Que você precisa pensar. Além de se preocupar com o negócio, né, que já é um grande desafio, né, você entregar uma aplicação que faz o que ela precisa fazer mesmo, né, para o usuário final, você ainda tem que se preocupar com todos esses aspectos técnicos, né. E daí acho que é aqui que tecnologias como a Cronap, né, daí do pessoal da técnica acabam ajudando um pouco, né, porque ela já traz uma stack aí em que muitas dessas decisões elas já estão tomadas, né, para quem está utilizando, né.
Exatamente, Gilberto. Aqui a gente tem esse objetivo aí de facilitar, né, cada vez mais o trabalho do desenvolvedor para ele poder focar no negócio mesmo, né? Então, né, pensando desde a concepção da aplicação até a implantação no servidor, a gente tenta facilitar ao máximo aqui a vida do dev. E é bem o que você comentou, a gente tem já um movimento grande aqui no Cronep para facilitar esse trabalho, tem uma série já de features e recursos que foram e estão sendo implementados, né, ou estarão sendo implementados num futuro próximo. E eu queria aproveitar aqui já, né, agradecer a você, Gilberto, e levantar a bola para quem quiser fazer alguma pergunta para o Gilberto. A gente tem alguns especialistas aqui do Cronep nos acompanhando também. Temos aqui o Michel, que é também um desenvolvedor bem experiente aqui do Cronep, da área de P&D. E a gente tem também o Thiago Costa, que é o nosso líder de P&D e também pode falar um pouquinho mais com vocês. E se vocês também quiserem fazer a pergunta, além do chat, vocês podem também ativar o microfone. Então, aqui é só ativar o microfone pelo próprio Zoom e fazer a pergunta diretamente para o Gilberto também. Fiquem à vontade. Antes, Gilberto, eu queria só, né, antes do pessoal fazer as perguntas, Gilberto, você acha que microserviços é para qualquer tipo de negócio, para quem está desenvolvendo uma primeira aplicação mais simples, como que deveria lidar com esse desafio? Então, esse é uma grande dúvida, né, que o pessoal tem geralmente, né? É assim, a gente viu que para você fazer uma arquitetura de microserviços correta, né, você tem que ter um conhecimento muito claro, né, da separação dos módulos da aplicação, né, para você acabar não tendo microserviços que não deveriam estar separados, né, quando deveriam estar juntos, né, e às vezes você só, assim, é difícil você ter esse grau de maturidade e visão, né, e até de abstração, né, quando você está desenvolvendo uma aplicação nova, né. Então, algumas vezes o que as pessoas fazem é num MVP, né, ou numa primeira versão da aplicação, construir mesmo com um monolito e aí conforme a aplicação vai ganhando maturidade, né, e a pessoa e o time vai ganhando expertise, aí ele vai desmembrando, né, em microserviços aos poucos, né. Ou quando você está numa abordagem corporativa, aí você tenta mesmo orientar todo o seu back-end a microserviços, né, e fazer as aplicações plugarem nesses microserviços, né, e aí se em algum momento você tiver em dúvida se, isso aqui deveria estar junto ou separado. Assim, se você tiver em dúvida, faz junto, né, essa é a dica que eu dou, assim, né, tipo, tá em dúvida se deveria separar ou não, faz junto, porque você fazer junto e separar é mais fácil do que você fazer separado e depois ver que deu problema e querer juntar, né. Então, assim, faz separado mesmo em microserviço que está muito claro, né, que são assuntos diferentes. E aí talvez os microserviços eles não comecem tão micro, né, eles comecem um pouco mais macro, né, e aí aos pouquinhos você vai desmembrando nessas APIs conforme a necessidade mesmo. Bacana. Você deu um exemplo do e-commerce aqui. Eu lembro que eu assisti uma palestra do André Fatala, lá do Magazine Luiza. Ele contou lá quando ele foi, inicialmente ele queria estancar a sangria, então era tudo um monolito mesmo, né? E foram tocando porque tinha que tocar a operação. E aí só Sim, depois de muito tempo, né? Ele até conta que eles demoraram para trabalhar com microserviços, mas que realmente também é questão, né, da evolução que eles tiveram depois trabalhando com microserviços, foi um passo importante. Aí, assim, questão de tamanho da aplicação, né? E aí, pensando também nesse formato mais corporativo, uma empresa que tem dezenas de softwares lá dentro. Você acha que tem algum momento também que fica muito grande a coisa, que a complexidade também é assim, para você analisar tudo aquilo, o tempo de migrar aquilo
você começa a estimar e falar, esse projeto é quase inviável? Você acha que chega a acontecer isso em algum momento? Com certeza, né? Assim, se algum executivo chegar e falar assim, agora vamos pegar e transformar tudo para microserviço, né? Geralmente é uma estratégia que vai falhar, né? Assim, eu já vi projetos tentarem fazer isso aí, ficarem rodando 1, 2 anos, e aí não ter ganho nenhum e serem abandonados e a empresa perdeu todo o investimento, né? Porque assim, também tem anos de regras de negócio, ali às vezes no monolito, né, que daí o cara que desenvolveu nem está mais na empresa, né? Quando você vai tentar refatorar para desmembrar, aí você às vezes injeta falha, né, num negócio que funcionava, ou você faz alguma coisa e não e perde alguma particularidade ali e depois não dá certo, né? Então realmente nesse cenário fica muito complexo, né? Aí esses projetos tendem a falhar, né? Então geralmente o que é uma abordagem boa, né? É assim, para aplicações que já existem, né? Você não migrar por migrar, assim, né? Geralmente você migrar quando você tiver a necessidade mesmo. É o famoso já que, né? Tipo, já que eu vou precisar alterar esse negocinho aqui, vamos aproveitar e desmembrar, né? Já para microserviço. Aí você desmembra só aquele módulo, né? Ou só aquela funcionalidade específica, né? Ou já que você vai fazer alguma coisa nova, né? Preciso de uma funcionalidade nova aqui na aplicação. Vamos então construir essa funcionalidade nova em microserviços, né? E aí o que é importante, né, quando chegar esse momento é ter um pouco da visão de arquitetura, né? Porque aí muitas vezes para você ter essa dupla convivência, né, de monolito com microserviços, né? Às vezes você já vai ter que pensar em alguma coisa de single sign-on, né, para você conseguir às vezes propagar a autenticação, né, do monolito para o microserviço, né? Principalmente se você for trabalhar com micro front-end, né? Que é um viés aí de microserviços para mais voltado para front, né? Mas porém, se você quiser só desmembrar a parte de back, também já é um ganho muito grande, né? E aí você não precisa se preocupar tanto com propagar single sign-on, né? Você apenas muda um back para, em vez de ir na base local, ele interagir via API, por exemplo, e chamar um microserviço, né? Perfeito. Então, é começar pequeno, seja com alguma coisa que já existe ou com novos softwares, né, que a empresa pretende desenvolver, aí já começa Isso. E a testar o microserviço. é muito importante pensar nesse viés de arquitetura sempre, né? Porque também na hora que você for fazer seu primeiro microserviço, né? Daí é interessante você já ter pensado um pouco, né, de qual vai ser a stack, né, que você vai padronizar, qual vai ser a sua esteira de desenvolvimento, né, qual vai ser seu ambiente de execução, né, se você vai botar num Kubernetes, botar em Docker, onde isso vai estar, como que vai ser o seu pipeline de DevOps ali, né, para você já ter o primeiro build e deploy automatizado, né, daquele microserviço. Já pensar como que você vai centralizar os logs, né, que isso é muito importante, né? Que aí quando você começa a ter os microserviços distribuídos, você começa a ficar muito difícil, né, coletar log, né? Então, já, desde o dia zero, assim, tem algumas coisas que você tem que pensar, né? Então, é importante fazer essa foundation, né, que a gente fala, que até no que a Devires é muito especialista, né, que a gente faz em muitos clientes, que é preparar essa foundation, né, e preparar o terreno para que a empresa comece a implantar seus primeiros microserviços, né? Bacana. E alguém tem alguma pergunta que quer aproveitar aqui, fazer para a equipe do Pronep ou para o próprio Gilberto? Fiquem à vontade. A Natália Bolívar, Natália, também se você preferir, você também pode habilitar aqui o áudio e fazer a pergunta, tá? Eu vou ler aqui, mas fique à vontade para me interromper. Então deixa eu pergunto, tá? Boa tarde.
Então, eu Otávio. estava perguntando que para aprender um projeto de migração, de atualização e migração para microserviços, para o CEO, para o board da empresa, quais vocês acham que são os benefícios desde a perspectiva do negócio? Porque a gente da parte técnica, você sabe quais são, né? Mas no mesmo linguagem deles, de business e tal, e qual é esse continuous delivery, continuous integration, a melhoria contínua ainda mais rápida. Quais são essas palavras-chave para falar para eles? Então, é pergunta interessante. Vou tentar elencar algumas aqui, né? Então, geralmente a gente fala muito assim de time to market, né? Então, assim, quando você tem microserviços, né? Você consegue implantar novas funcionalidades mais rápido, né? Porque você não precisa subir toda a aplicação, retestar, regredir toda a aplicação, né? Então, você consegue chegar naquele nível que as empresas gostam de falar, né? Eu faço mais de 100 deploys por dia, né, tal. Então, você consegue entregar valor mais rápido, né, com mais segurança. Então, time to market, né, agilidade para o negócio. Reação a falhas, né? Então, quando você tem às vezes uma falha, né, em produção, você consegue reagir muito rápido, né? Você ataca só aquele módulo que está com falha e reage muito rápido, se recupera muito rápido a falhas, né? Tem alguns benefícios indiretos, né? Assim, como você vai estar muito mais modularizado, você vai ter mais facilidade para automatizar teste e aí, naturalmente, você vai fazer um código que vai dar menos erros, né, em produção. Você tem menos indisponibilidade, né? Então, por exemplo, você tem um monolito lá de um e-commerce, sei lá, imagina se o cara mexe um negócio nada a ver lá num módulo de catálogo e o e-commerce para de criar pedido, né? Sei lá, tem empresas que perdem milhões, né? Por exemplo, se um e-commerce ficar fora do ar 10 minutos, o cara perdeu às vezes milhões ali, né? E numa arquitetura de microserviços isso é mais difícil de acontecer também, né? É, e também e você economiza mais no sustain também, né? Porque o ambiente vai estar mais robusto, né? Mais estável, você vai naturalmente ter menos incidente crítico, né? Menos problemas desse tipo. Então, eu acho que é de alguns desses exemplos aí que vem os principais ganhos, assim, e que os executivos conseguem entender, né? Um pouco melhor. Tá, obrigada, Gilberto. Então, assim, eu queria pedir também aqui, o Michel que está nos acompanhando, ou o Thiago, se vocês gostariam de fazer algum comentário final aqui também para quem está nos assistindo. Fiquem à vontade, por favor. Eu acho assim, o que a gente podia falar sobre o Cronep foi um pouco do que o Diego falou, né? A gente vem trabalhando, primeiro, o Cronep nas suas versões atuais, ele já tem alguns recursos que facilitam implementar essa arquitetura toda que o Gilberto apresentou a vocês, entendeu? Então, uma boa parte do que é a responsabilidade da IDE, o Cronep vem a facilitar bastante nas criações de serviços e outras coisas componentes da arquitetura. E também a gente vem trabalhando nas próximas versões, no nosso roadmap, em diversos facilitadores, como coisas do tipo novo projeto, aí tem novo microserviço, entendeu? No próprio dentro de um projeto vai ter um novo módulo de microserviços, isso vai estar integrado à sua aplicação. Ou seja, a gente vai, no momento que for criar um projeto novo no Cronep, ele vai perguntar, olha, qual é a arquitetura do seu projeto? Uma arquitetura como o próprio Gilberto chama de monolito, né, ou arquitetura de microserviços. Então, isso tudo a gente vem trabalhando para os próximos roadmaps. O que a gente tem agora também já facilita bastante a criação, e vem aí novidades também nas próximas versões com diversos novos facilitadores também. E é isso. Isso aí, obrigado aí a todos. Muito obrigado. Ótima semana a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.